Glória a Deus. Seja bem-vindo. Eu disse, seja bem-vindo a mais uma das nossas quintas-feiras, e eu tenho certeza que o seu coração será alcançado para a glória de Deus. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, queridos. Em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Aqui nós vamos encontrar detalhes da formação do homem, detalhes da formação da mulher. E eu quero inicialmente te mostrar algumas coisas nesses versos que nós vamos ler juntos. Então, se você deseja anotar algumas coisas, já se prepara. Mas aqui em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Coloca o teu dedinho aí, olha para cá, por gentileza. Sabe, queridos, aqui nessas passagens que nós acabamos de ler, você verá alguns detalhes ainda sobre a criação. Deus, ele vinha criando as coisas, ele havia dito, haja, e as coisas começaram a existir. Quando nós chegamos nesses versos, nós encontramos o contexto da formação desse homem. E o que eu queria chamar a sua atenção para esse texto em especial, que juntos nós acabamos de verificar, é que a Bíblia vai dizer que Deus, ele forma o homem do pó da terra. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, isso está em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Formou Deus ao homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus os fez, disse para eles, tenham domínio sobre toda a criação, sobre toda a terra. Dominem a terra, sujeitem a terra. E quando nós chegamos aqui, nós encontramos alguns outros detalhes dessa criação desse homem. Deus agora, ele deixa claro como ele formou esse homem. Lá em Gênesis 1, nós vemos apenas a Bíblia dizendo que Deus formou o homem, mas quando nós chegamos aqui, nós encontramos detalhes de como foi essa formação. E Deus, queridos, ele desce do céu e ele começa a moldar um boneco com barro. A palavra Adão, o nome Adão, significa vermelho. E a Bíblia vai nos ensinar, através de tudo que já foi achado, a própria palavra de Deus, quando fala que o nome de Adão tem esse significado de vermelho, está se referindo à terra da qual ele foi formado, porque os estudiosos afirmam que o jardim, a terra, o solo do jardim era aquele solo, aquele barro vermelho. Eu não sei se você já foi para alguma região onde você percebe que o solo ele é vermelho, a terra é vermelha, como um barro vermelho. Foi desse barro que Deus fez esse homem, e Adão vermelho, vermelhinho igual a terra que ele tinha, igual a terra da qual ele tinha sido criado, formado. Lá estava apenas um boneco de barro. E sabe, eu fico pensando no diabo, olhando aquilo tudo. Porque se você ler a sua Bíblia a partir de Gênesis 1, você vai perceber que ali entre Gênesis 1, verso 1 e 2, acontece a queda do diabo. E ali existem o que os estudiosos chamam de a teoria da lacuna do tempo. Entre o verso 1 e o verso 2 transcorreram milhões de anos. E dali nós entendemos, nesse
nesse intervalo do verso 1 e no verso 2, nós percebemos e encontramos vestígios de que ali foi onde aconteceu a queda de Satanás. Porque no verso 1, do capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. No verso 2, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Deus não criou a terra para ser um caos, disse Isaías. Deus não criou a terra com carros e abrolhos, agora como ela estava no verso 2. E agora essa terra, no verso 2, estava sem forma, vazia e havia trevas. Deus não criou nada disso dessa maneira. Deus criou tudo perfeito, como a Bíblia diz em Gênesis 1:1. Criou Deus, pois, os céus e a terra. Então, o que aconteceu? Então, nós entendemos que entre o verso 1 e o verso 2, do capítulo 1 de Gênesis, houve o que nós entendemos que é a queda do diabo. Satanás, antes de ser diabo, antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, a estrela da manhã, ele era um anjo, um querubim ungido da guarda do Senhor, que adorava a Deus no céu, e ele cai, e eu não quero entrar nos motivos pelo qual essa queda aconteceu, não é o meu assunto nessa noite, mas eu só quero te situar nesse contexto. E ali, queridos, a partir dessa queda, a gente percebe que o diabo estava ali, o diabo estava na terra. O diabo caiu, Lúcifer caiu, se transformou em diabo, se transformou em Satanás, o opositor, o inimigo dos irmãos. E ele estava lá. Ele viu quando Deus desceu do céu e começou a formar. E Deus não veio sozinho, ele disse, façamos. O Deus Pai, o Deus Filho, Jesus, a palavra, o verbo que haveria de encarnar, e o Espírito Santo. Desceu para formar o homem. A imagem e semelhança de Deus. Eu fico pensando no diabo, vendo aquilo ali, observando de longe, vendo Deus se baixando no solo e começando a formar alguma coisa. E eu fico pensando que o diabo pensou assim, o que ele está fazendo? O diabo e seus demônios olhando para aquilo de longe assim e pensando, o que ele está fazendo? O que Deus está fazendo? E aí ele começou a perceber que aquele boneco tinha o que Deus tinha. Tinha mão, tinha um rosto, tinha pés, tinha costas, tinha olho, tinha boca. Aí o diabo pensou, ele está formando igual a ele? Não, peraí, ele me derrubou do céu porque eu queria ser igual. Como é que ele está formando um igual a ele? A imagem, xerox e semelhança dele. Como assim? E o diabo ficou olhando aquilo tudo de longe sem entender nada. Mas ainda era, quando acabou aquela obra, Adão ainda era apenas um boneco de barro. E como se não bastasse, Deus se baixa, porque o boneco ainda continuava no barro, deitado. E ele faz... Deus sopra dele nas narinas desse homem. E agora a vida estava no boneco de barro. E o boneco de barro era igual a Deus. Imagem, semelhança de Deus. E como se não bastasse, Deus chega para o boneco de barro, que agora tinha vida, e diz, domine, sujeite, essa terra toda está debaixo do seu domínio. Pensa como foi que o diabo ficou nisso tudo. Porque ele queria ser aquele que tinha prestígio, que dominava, que governava. Ele queria ser como Deus. A palavra Deus significa governante. E agora Deus passa o governo da terra para esse homem. E aí, passa-se alguns versículos e nós chegamos justamente no verso que nós lemos. Quando a Bíblia dá detalhes dessa criação e diz no verso 7 do capítulo 2, que Deus fez esse homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem agora era vivo, alma vivente. E sabe o que é que Deus faz? Agora Deus, ele vai plantar um jardim. Não é uma floresta, é um jardim. Você sabia que tem muita diferença de floresta e de jardim? Na floresta, o mato cresce aleatoriamente. Tudo cresce. Erva daninha, o que é bom, o que é ruim, está tudo ali misturado. Nada é poldado, nada é orquestrado, está tudo nascendo.
Mas no jardim, todo jardim requer planejamento, requer organização, beleza, espaços planejados. Aonde vai ficar cada coisa? Estudando sobre o jardim, você vai perceber que o jardim ele era cercado por montanhas, como que uma barreira protetora. E aí, quando o vento vinha, trazendo frieza, ele batia nessas montanhas e ele era desviado. E os estudiosos afirmam que o clima do jardim era ameno, porque você há de lembrar comigo que o homem estava nu e não se envergonhava e não sentia frio, porque o Criador orquestrou tudo. Deus pessoalmente planta. Deus não disse, haja um jardim. Observa comigo o verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim. Ele não diz para o anjo vá lá e plante um jardim. Não, Deus desceu de novo. E quando ele desceu de novo, ele plantou, mas plantar dá trabalho. Aqui Deus não disse haja. É interessante, escuta o que eu vou te dizer. Tudo que diz respeito ao homem, Deus está com a mão na massa. Não é nada longe, é tudo perto. Façamos minha mão moldando, aproximação, comunhão, relacionamento. Eu estou aqui moldando. Depois, quando é sobre o homem, ele desce de novo e planta um jardim para colocar o homem. Eu gosto de dizer que o jardim foi a casa da primeira família da terra, Adão e Eva. Era um jardim, não era uma floresta. Nesse jardim, e aqui eu quero entrar na minha ministração, depois dessa introdução, a Bíblia vai dizer que nesse jardim, Deus ele fez brotar toda sorte, verso 9, toda sorte de árvores agradáveis à vista. Você está entendendo aqui? Deus não queria o jardim feio, não. O jardim tinha que ser bonito, agradável aos olhos de Adão. Oh, queridos, porque Deus é detalhista. Sabe o que eu vejo? Um Deus de detalhes. Tinha que ser bonito. Não podia ser apenas um jardim, tinha que ser o jardim. Tinha que ter beleza naquele jardim. Tinha que ter organização. Foi algo planejado por Deus para ser a habitação da primeira família da terra. Diga o jardim. Mais forte, diga o jardim. Era a casa da primeira família da terra. Adão e Eva. Quem entendeu isso? Guarda essa informação. Nós estamos falando da casa. O jardim era a casa de Adão e de Eva. Nessa casa tinha toda sorte de árvores agradáveis à vista, bonitas. Tinha que ser bonito, boas para alimento. Nessa casa tinha organização. Nessa casa tinha um clima ameno, prazeroso. Nessa casa tinha organização, cada coisa no seu lugar, cada planta no seu lugar. Nessa casa tinha comida de toda sorte. Uau! Vai guardando isso. Estamos falando sobre a família, a primeira família da terra e o que tinha na casa deles. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora presta atenção no verso 10. E saía um rio, da onde? Da onde? O que era o Éden? A casa da primeira família da terra. O rio, ele saía de onde? Ou seja,
a nascente era no Éden. Guarda isso. Aí ele vai dizer, para regar o jardim. Então o jardim tinha que ser regado. E havia um rio que saía ali para regar todo o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Aí ele vai dizer, o nome do primeiro rio é Pison. E é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Repita comigo, diga, na casa da primeira família da terra, tinha ouro. Tinha o quê? Tinha o quê? Verso 12. E o ouro dessa terra é bom. Também se encontravam lá o bidélio e a pedra de onix. Repita assim comigo, na casa da primeira família da terra, tinha ouro e pedra preciosa. Vai guardando isso aí. O segundo, verso 13, se chama Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Olha para cá. Nós percebemos que, primeiro, Deus criou, Deus construiu a casa da primeira família da terra. Foi Ele que plantou o jardim. Como eu falei, era um jardim, não era uma floresta. Lá havia organização vinda de um planejamento. Essa família não estava ali por acaso, não seria colocada por acaso. Deus organizou tudo antes de colocar o homem. Ele não colocou o homem e foi fazendo as coisas. Ele fez as coisas e colocou o homem. Não é ruim você estar num lugar, morando num lugar que está em reforma, sim ou não? Terrível. Sabe o que foi que Deus fez? Ele primeiro fez tudo e depois Ele colocou o homem. Depois do jardim acabado, construído, tudo pronto, Ele colocou o homem. Aqui, como eu te falei, e lemos isso juntos, Deus, Ele fez que lá existisse toda sorte de árvore agradável à vista e boa para a comida. Ou seja, no jardim, o jardim era fruto de um planejamento, nele havia organização, o próprio Deus o criou, o arquitetou, colocou a mão na massa e fez com que ele fosse uma realidade. Lá existiam árvores de toda sorte plantadas. A Bíblia vai dizer que essas árvores davam alimento para o homem tinha várias espécies de frutas, verduras, hortaliças, para comer. Ele poderia escolher. Nós estávamos jantando ontem em casa e eu disse para a Júnior, eu estava desejosa de comer o que nós estávamos comendo. Eu disse para a Júnior, Júnior, que coisa boa é você comer o que você quer comer. E eu disse para ele na hora, isso é prosperidade. Esse homem podia comer o que ele quisesse comer. Ele não tinha restrição, sabe? Ele não tinha, isso aqui eu não posso comprar. Isso aqui eu não tenho dinheiro para comprar. Não, lá tinha tudo disponível. Só era estender o braço e pegar. Nesse jardim, como se não bastasse, Deus coloca
um rio que nasce ali, rega o jardim e se divide. Nessa casa, nesse jardim também havia ouro, e o ouro era bom. Nessa casa também havia bidélio, pedra de onix, pedras preciosas, para que o homem pudesse estender a mão e pegar, quando quisesse. Afinal de contas, estava na casa dele. Aleluia! Quando nós paramos para pensar um pouco, nós encontramos o nome de 4 rios: Gion, Pison, Tigre, Eufrates. A palavra Pison, o nome do primeiro rio, no hebraico significa aumento. O nome do primeiro rio que nascia no jardim, regava o jardim e se dividia em 4 braços, o primeiro nome citado pelas Escrituras, Pison, verso 11, significa aumento. O nome do segundo rio é Gion, e esse nome significa irrompendo. Aleluia! Do hebraico, o próximo nome do rio, Tigre, significa rápido. 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 E o nome do último rio, Eufrates, significa frutífero. Aumentado, aquele que rompe, aquele que é rápido e aquele que frutifica. Não, deixa eu repetir de novo. O nome dos 4 rios, primeiro, aquele que aumenta, Pison, aumento. Gion aponta para um rompimento. Tigre aponta para uma velocidade. E Eufrates aponta para um tempo de frutificação. Aumento, rompimento, rapidez e frutificar estava dentro da casa da primeira família da terra. Fora isso, ouro. Fora isso, pedra preciosa. Fora isso, toda espécie de árvore e seus frutos agradáveis à vista, para que o homem pudesse comer o que ele quisesse. Aleluia. Agora, toda essa estrutura, tudo isso que existia, estava sobre um fundamento. Qual? Obediência. Próximo verso, lê de novo comigo. 16, o Senhor deu uma ordem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia que você comer, Adão, você vai morrer. Sabe o que aconteceu? Essa ordem. E eu quero reforçar o que o pastor disse aqui esses dias. Queridos, nós temos grande prejuízo quando temos uma ordem de Deus e rebaixamos ela para o nível de: se você quiser, faça. Por favor. Igual a minha sobrinha. Por favor. Não, era uma ordem. E a ordem era: se você comer, isso tudo está disponível para você. A árvore da vida. Adão, se tu comer, tu vive eternamente. Mas se tu comer da árvore do bem e do mal, tu vai morrer. E aí entra o diabo. E a Bíblia diz que certo dia lá estava Eva e Satanás se aproxima e através de uma serpente ele se comunica com Eva e ele fala, por boca daquela serpente. Ele diz: é assim que Deus disse? De toda árvore do jardim comerás livremente? Aí Eva disse: não, não é assim. A gente pode comer de quase todas, mas tem uma que se nós comermos, nós vamos morrer. Sabe o que o diabo disse? É certo que vocês não morrerão se comer dela.
Sabe o que é que vai acontecer se você comer dela? Não é como Deus disse. Deus disse que você vai morrer. Eu quero te dizer, você vai ser como Deus. Conhecedor do bem, conhecedor do mal. Come, Eva. Não tem prejuízo na minha proposta, não. E o que foi que Eva fez? Comeu. E deu a Adão. E o vermelhinho comeu. E quando ele comeu, a Bíblia vai dizer, queridos, que abriram-se os olhos de ambos. E primeira coisa, eles perceberam a sua pequenez. Uma humanidade que nunca tinha sido apercebida, porque eles estavam tão em contato com o divino, criados pelo divino, supridos pelo divino, rodeados por Deus, guardados por Deus. Daqui a pouco, tudo isso se esvaiu. E veio uma consciência de indignidade, que muito crente carrega até hoje. Eu não mereço. Eu sou o tapete da igreja. Eu sou a lagarta, que se encolhe e se estica, se encolhe e se estica, que anda se arrastando. Nós estamos se arrastando nesse mundo. Você está se arrastando? Pois eu estou correndo. Rápido. Sentimento de indignidade. Agora eles perceberam as suas deficiências, que antes não era, mas por causa da maldade, do pecado que agora se estabeleceu. Os olhos foram abertos para o mal. O bem ele já conhecia. Cuidado com a proposta do diabo. Como Deus, eles já eram. Cuidado com os enganos do diabo. Um prato bonito, com algo que prende embaixo. Parecia atrativo ser como Deus. Rapaz, eles eram a imagem, a semelhança do próprio Deus. O bem, eles já conheciam. Deus vinha no jardim no final de toda a tarde e tinha comunhão face a face com aquele homem e com aquela mulher. O bem, eles já conheciam. O que o diabo queria era apresentar-lhes o mal. E a proposta foi feita, e a proposta foi abraçada, foi executada. E quando isso acontece, queridos, Deus ele vem, lida com esse homem, lida com essa mulher, e eu quero que você observe comigo o capítulo 3, verso 24. Quando a Bíblia vai dizer assim, vamos ler a partir do 23. O Senhor Deus, por isso o quê? Diga, pela desobediência. Diga, por causa da desobediência. E o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que ele fora tomado. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Estava tudo pronto aqui. E você rejeitou. Agora você vai ter que sair desse jardim. E você vai ter que arar a terra. Vai ter que plantar. Vai ter que se esforçar. Muito mais. Porque aqui você trabalhava, você cuidava. Você guardava essa terra. Mas o seu trabalho era muito pouco. A partir de agora ele vai ser um trabalho árduo. Você vai ter o que você produzir. Não é mais o meu favor. Não é mais a minha bênção. Rose, Deus foi mal em fazer isso. Eu te digo, não. Deus foi muito bom. Desde o princípio. Ele deu tudo. Ele entregou tudo. Ele falou sobre tudo. Agora esse homem escolheu rejeitar a voz de Deus e se sujeitar à voz e
e aos comandos do diabo. Uma escolha. Tem coisa que a gente está passando e a gente fica, Deus, cadê você? Deus, cadê você? E Deus dizendo, eu é que pergunto, cadê você? Dentro do meu plano. Dentro da minha esfera, onde eu quero que você esteja. Cadê você? Por que não está acontecendo? Por que está dando tudo para trás de novo? Por que está assim? E começamos a questionar Deus, como se Deus fosse o culpado. Eu quero dizer, queridos, Deus é inocente. E Ele tem tratado, trabalhado, falado, aconselhado, instruído, ordenado a sua igreja. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem dito à igreja. Próximo verso, 24. E expulso o homem. Deus colocou querubins do Oriente, ao Oriente do Jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deixa eu dizer algo para você. Foi perversidade de Deus ser tão assim duro em expulsar esse homem? Eu acabei de te explicar que não é assim. Foi uma escolha de Adão. Ele morre espiritualmente, ele não pode mais ficar naquele lugar onde Deus se manifestava. E em proteção, ou por proteção, Deus expulsa esse homem. Porque o jardim era esse lugar de deleite, era esse lugar onde a presença de Deus se manifestava. Agora o homem havia pecado, havia caído, espiritualmente falando, estava morto. E para que o homem não estendesse a mão e comesse do fruto da árvore da vida e fosse um eterno pecador, Deus coloca um querubim na porta do jardim. Ei, o jardim tinha porta, tinha entrada, tudo orquestrado. E Deus agora teve que colocar um anjo ali com uma espada que se mexia, para que em tempo algum Adão tentasse entrar de novo e tentasse comer da árvore da vida. Era para ele ter comido da árvore da vida, lá atrás. Mas ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele tivesse comido do fruto da árvore da vida, o homem seria eterno no corpo. Somos eternos no espírito, mas o homem seria eterno no corpo. Jamais enfrentaria a morte. A morte é a consequência do pecado. Deus disse, se você desobedecer, você vai morrer. Paulo falando sobre isso, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Há um dom gratuito de Deus, oferecido em Cristo. E quando alguém volta para esse lugar de comunhão, porque Jesus veio, e a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando alguém volta para esse lugar de comunhão, nasce de novo, porque quando você se entrega a Jesus, espiritualmente você nasce de novo. Você volta para o jardim. E tudo que esse jardim tem, pertence a você. Agora, todas as vezes que houver uma desobediência, nós ficaremos de fora desse lugar de provisão. Eu estou falando sobre provisão nessa noite. Porque Deus tem dito para essa igreja que haverão milionários nesse lugar. Mas isso não é do dia para a noite. Deus precisa te encontrar e me encontrar fiel no pouco. Porque quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos coloca. Você não dá um carro seu a uma criança. Não porque você é perverso, mas porque você tem compaixão, misericórdia, responsabilidade. Deus não coloca coisa grande na mão de menino, queridos. Paulo falou sobre isso e ele disse que o herdeiro, continua sendo, mas enquanto é menino, em nada é diferente de um escravo. Tem tudo, mas não usufrui de nada. Tem tudo para avançar, mas não avança. Cheio de meninice. Decide ficar sempre nesse lugar à margem,
sabe, com os seus sentimentos, fazendo o que ele acha que tem que fazer. Quando Deus está dizendo, filho, filha, vem para esse lugar de obediência, porque nessa esfera eu manifesto a provisão, eu manifesto o milagre, eu manifesto o ouro, a prata, a pedra preciosa, eu manifesto o alimento que você quer comer. Uou, aleluia! Isaías 1:19, por favor. Isaías 1:19. Se quiserdes. Muita gente quer, mas querer não é tudo. Olha para essa coisa linda que está do seu lado, aponta o dedo para a venta dele e diz, ei, querer não é tudo. Quem quer comer o melhor da terra? Quem quer ser um milionário? Fonte de abundante provisão. Resposta para o necessitado. Quem quer da casa? Quem quer da carro? Você está dentro do primeiro ponto. Porque tem gente que nem quer. Está olhando isso assim. Diz, não, irmã, olha, eu tenho o que comer. Eu tenho dinheirinho para comprar minha fuba, minha farinha quebradinha, e meu feijãozinho, e uma misturinha, tá bom. Porque eu não quero me desviar. Eu pergunto para você, é melhor o dinheiro na sua mão ou na mão de um pedófilo? Tem gente com dúvida, sangue de Cristo tem poder. É melhor o dinheiro na sua mão ou na mão de um traficante? Você sabia que tem traficante cheirando cocaína com nota de R$200? Sabe onde essa nota tem que estar? Não, eu acho que você não sabe. Sabe aonde essa nota tem que estar? No seu bolso, meu irmão, na sua carteira, na sua bolsa. E eu vim dizer para você nessa noite que Deus tem abundante provisão. Se você não quer ouro, você está no reino errado, porque lá no céu a rua é de ouro. O mar é de cristal. Uma pérola é a porta da cidade. E tem crente com a mentalidade, afasta de mim a riqueza. Pois eu te digo, venha para mim a riqueza. Eu estou orando o meu nome na boca de milionários. Milionários que estão orando, dizendo aonde eu vou investir. E Deus vai dizer, verbo da vida, gravatar. Olhe para um milionário que está perto de você. Agora aponta de novo para ele e diz, coisa linda. Tu tem que obedecer. Escuta. Só tinha tudo isso enquanto eles estavam no lugar de obediência. Quando eles saíram do lugar de obediência, o que aconteceu? Deus lançou eles fora do jardim. E o verso 24, capítulo 3, vai dizer que eles foram expulsos. Abra comigo sua Bíblia. Em 2 Reis 4. Seja rápido. Aleluia. Certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Olha para cá. Sabe o que essa mulher estava fazendo aqui? Cobrando. A gente pode dar um nome bonito a isso, mas sabe o que era isso? Uma cobrança. Que cobrança? Ela disse, meu marido, teu servo, servia ao Senhor. Sabe o que ela estava dizendo? Meu marido, enquanto foi vivo, ele serviu a você.
e ao Senhor. Agora tem uma coisa, tem um credor na minha porta, que quer levar os 2 filhos que eu tenho como pagamento da dívida que eu e o meu marido e eu, devíamos a ele. Meu marido morreu e agora eu estou aqui. Sabe por quê? Porque ele servia a você. Ele servia ao Senhor. Sabe o que é que Eliseu diz para essa mulher? Ele não manda ela voltar. Ele não diz atrevida. Ele diz para ela: o que é que você quer que eu te faça? Aí depois ele diz: não, peraí, deixa eu ser mais preciso. O que é que você tem em casa? Ela diz: tua serva não tem nada em casa. Só uma botijinha de azeite. Ele diz: pois escuta, porque tu tem crédito. Não, mas o homem não morreu? Não era o homem que servia? Escuta, coisa que você está plantando vai banhar a sua geração. Mesmo depois que você morrer, o favor de Deus, por causa da sua obediência, vai continuar operando na sua descendência, na sua semente, vai continuar se movendo. Eliseu disse: tudo bem, eu tenho uma resposta para você. Você não sai daqui de mãos vazias, não, você sai com uma instrução. Tem gente que diz: eu quero a provisão. Eu quero agora a provisão. Deus disse: não, um conselho. E se você for fiel a esse conselho, a provisão chega. Você tem vizinha, não tem? Tem. Apoie, vá nas suas vizinhas e peça vasilha emprestada. E não é pouca não, peça muita. Quando você tiver com as vasilhas na mão com os meninos, ela tinha 2 meninos. Quando você tiver com a vasilha na mão, fecha a porta. Porque vai ter milagre no meio dessa casa. Lembra da casa? Lembra da casa de Adão e Eva? É da casa que vai brotar. Você vai fazer o seguinte: você achegue todas as vasilhas que você conseguir, pega o tiquinho de azeite que você tem e começa a derramar. Sabe o que foi que ela fez? Certo. Mariquinha, mulher, tu tem uma vasilha para me emprestar? Obrigada. Leva para casa. Zefinha, mulher, eu vim aqui pedir a vasilha que tu tiver, mulher, me empresta. Obedi. Quando ela tinha um monte de vasilha, pediu ao povo tudinho. E graças a Deus que ela não era intrigada dos vizinhos. Se fosse, estava acabada. Olha, tem gente que se precisar de uma pitada de sal, está acabado. Porque sai, entra, vai e volta, não dá nem bom dia para o vizinho. Ô, crente, fala Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer para você. A viúva aprendeu a cultivar relacionamento antes de receber milagre. Aí tu fica com raiva do irmão, intrigado dele, não fala com ele, não olha na cara dele, sei lá o que, e quer milagre. Pois tu não vai ter, não. Faz as pazes hoje. Dá um sorriso, dá um abraço e ainda pede uma vasilha. Levou para casa, trancou a porta. E os meninos participou. O menino juntava a vasilha e a mulher não parava de derramar o azeite. Quando enchia a vasilha, um tirava o balde cheio e o outro vinha com o balde seco. Um tirava o balde cheio e o outro vinha com o balde seco. Daqui a pouco o menino disse: mãe, acabou. Quando ele disse acabou a vasilha, diz a Bíblia, o azeite cessou. Se tivesse vasilha até hoje, a mulher estava lá derramando e Deus enchendo, derramando, Deus enchendo, derramando, Deus enchendo. Porque quem limita você não é Deus. Quem limita você é você com a sua mentalidade. É tempo de você ser rico aqui, para que o dinheiro chegue aqui. João disse em sua epístola, 3 João:
Gaio, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Da mesma forma que é próspera a tua alma. Se tu tiver uma alma pobre, tu nunca vai ter dinheiro no teu bolso. Antes do dinheiro chegar no seu bolso, ele precisa estar na sua cabeça. Uma mentalidade próspera. Eu sou, eu tenho, eu posso. Agora escuta, e eu vou fechar com isso. Escuta. Escuta essa. Sabe o que tinha gente que fazia? Depois disso, crescia os olhos. Nem para a igreja ia mais. Tô rico. Ah, pastor, não tem tempo não, pastor, de ir para a igreja. Pois Deus abriu uma porta para mim, pastor, me abençoou. Tem certeza que foi Deus? Porque tem porta que Deus abre e tem porta que o diabo abre. A minha oração é que você entre pela porta que Deus abriu. E que Deus feche a porta que o diabo abriu. Sabe o que essa mulher fez? Voltou. Oh. Sabe o que eu chamo isso? Tomar impulso. Sabe uma peteca? Você está aqui pronto para tirar. Você pode ter pressa de soltar essa pedra. E do jeito que está aqui, com aquele negócio sem esticar, você, ela... Mas quando você puxa, estica. Alguém vai dizer, você está andando para trás? Você está fazendo isso? Para que isso? Olha o nível que você está. Queridos, talvez algum vizinho dissesse para ela, mulher, tu está rica. Se tu vender isso aqui tudinho, vai ter tanto dinheiro. Sabe o que ela fez? Eu vou voltar para quem me deu a instrução. Tem gente que eu aconselhei na minha vida, que depois do aconselhamento prosperou, resolveu o problema. Aí você vê a pessoa na praia, nos Estados Unidos, nos States. Você diz, graças a Deus está bem. E depois não fala mais nada, nem agradece. Aí você manda uma mensagem, fulano está bem. Ah, eu esqueci de falar. Deu certo. Dá vontade de dizer, eu vi. Só quis saber mesmo por onde andavam as criaturas. Por isso que Paulo disse, escuta, faça participante de todas as coisas boas, aquele que te instrui. Quem te instruiu para que você chegasse até onde você chegou? Quem te aconselhou para que você chegasse até onde você chegou? Quem te suportou? Quem acreditou em você? Quem te alavancou? Quem te deu oportunidade? Tem gente que só quer correr, igual aquela peteca. Não, a pedra tem que ir, a pedra tem que ir. A pedra tem que ir. A pedra tem que tomar impulso. Voltar. E aquela mulher voltou. E ela voltou e ela disse, deu certo. Estou com todas as vasilhas cheias, Eliseu. Eliseu, segundo conselho. Vende tudo. Vamos ler? Último verso que eu vou ler. Verso 7, do capítulo 4 de 2 Reis. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ela voltou. Para quem deu a instrução. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Agora segura no banco. E tu e teus filhos vivem do resto. Eu acho que você não está entendendo, não. Não era só para pagar a conta. O que essa mulher obteve debaixo de um comando, de uma unção, porque ela obedeceu uma instrução, porque ela se moveu para fazer como o homem de Deus disse. Você não está entendendo. Agora ela não tinha dinheiro apenas para pagar a conta. Você tem ideia do que é o recurso para uma mulher sem marido e 2 meninos, porque menino não come.
Viver do resto. Queridos, eu não estou falando de vegetar do resto. A Bíblia diz: vai, vende, paga a dívida e vivei do resto. Sabe o que ele estava dizendo para ela? Tu não vai precisar trabalhar nunca mais. A provisão é tanta que você vai viver. E era só o resto. O resto era tanto que dava para ela viver. Eu acho que você não está aqui não. O resto era tanto que dava para ela viver o resto da vida. Ela e 2 meninos. Debaixo de. O que foi que Deus te mandou fazer? O que é que Ele tem dito para você? Instruções simples. Perdoe. Aí você. Se eu disser o que Ele me fez. Oh, abestalhado. Ser besta. Quem está perdendo é tu, mané. Porque você não sabe. Nem quero saber. Já levei tanto vababu. Olha onde eu estou. Plena. Júnior disse para mim hoje. Disse: Rose, você está plena. Eu disse: é isso mesmo, eu estou plena. Na melhor fase da minha vida, plena. No melhor tempo da minha história, plena. Aí alguém vai olhar e dizer: olha para ali. Quem me vê assim não sabe o que eu passei. Quantas vezes eu tive que obedecer. Obediência. E aí, fechando minha mensagem, quantas pessoas, sabe o que elas fazem? Elas fazem assim: está dando certo aquilo ali para fulano, pois eu vou fazer também. Fulaninho colocou um cachorro quente na esquina, pois não dava nada. Pois não é que está prosperando. Pois eu vou catar outra esquina para botar. É isso que Deus quer para você? O que foi que Deus falou com você? Se for cachorro quente, bote. Se for tapioca, bote. Se for pipoca, venda. Mas se mova debaixo de uma direção. Você nasceu para fazer o quê? Eu nasci para voar. Só que antes de voar, o avião tem que caminhar na pista. Tem que abastecer o tanque. Tem que revisar, sabe? Não é do dia para a noite. Ninguém cai em paraquedas em posições altas. Isso é fruto de esforço. A gente estava assistindo um programa esses dias, onde era um restaurante de sushi. E ele tem 2 estrelas. Isso no meio da culinária é uma coisa assim extraordinária. E esse restaurante, esse homem só atendia umas 8 pessoas por vez. E era sushi. E esse povo sentava assim numa bancada e ele ficava aqui. E cada peça que ele preparava, ele explicava tudo que ele fazia. Ao todo era 30 e poucas peças que essas pessoas comiam. E o homem explicando. Agora, queridos, um nível. Aí, todo mundo curioso para saber o preço. Porque era um restaurante de alto padrão, com 2 estrelas. E aquele povo lá, né, e curioso para saber o valor, e nessa expectativa de saber o preço. Aí o garçom lá, o dono do restaurante, servindo os garçons assim, assistenciando, era um japonês. E ele fazendo aquelas peças extraordinárias, uma apresentação, meu amigo. O povo ficava assim, de boca aberta, com um sabor. Nunca comi isso na minha vida. Que sabor é esse? Que salmão é esse? E ele dizia de onde era, das águas que era, da região que era. Rapaz, um extra, sabe aquela pessoa que... E aí... ele começou a falar um pouco da história dele, porque perguntaram, e você, tal, né? Como você começou? E aí ele falou, sabe o quê?
que ele passou 10 anos estudando para ser o chefe que ele era hoje. Pagou caríssimo em faculdades, em cursos. 10 anos puxado para trás, num lugar onde ninguém via, mas sendo potencializado. Agora ele tinha um restaurante topíssimo, com 2 estrelas. E sabe quanto era o rodízio? Se é que eu posso chamar de rodízio, porque não era esse o nome. Sabe quanto era 32 peças de sushi? 32 peças que ele preparou. Sabe quanto era por pessoa? 1.130. Sabe quanto deu a conta de 5 pessoas? Mais de 5.000 reais. Aí o homem atendia bem pouquinho o cliente, porque ele queria dar o máximo dele. Mas numa noite que ele atendia esse grupo de clientes de 5, ele saía com quase 6.000 reais no bolso. Aí você diz, rapaz, fulano, como eu queria. Tem que dizer assim, eu queria ser como você, eu queria ter essa unção que você tem. Ô, queridos, primeiro que ninguém vai ter, porque cada unção é única. Ninguém é igual a ninguém. E tem um preço, que não é maior do que a graça, mas que muitos ignoram. As pessoas querem o resultado, mas elas não querem saber o que você trilhou para você chegar até onde você chegou. E agora esse homem que estudou 10 anos, ganhava quase 6.000 reais por noite. Imagine isso no mês, quanto dá? Fazendo o quê? O que ele foi chamado para fazer. No propósito dele. Aí tem gente que vê um negócio desse dando certo e diz, vou fazer também. Não pirateie a sua trajetória. É a originalidade que te potencializará para fazer história. Não seja um eco, seja uma voz. Seja você com todo o potencial que Deus te criou para ter. Fique de pé. O grupo de música pode vir. Eu só quero orar por você. Somente. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças. Te dar graças por essa noite, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Te dar graças por cada instrução que o Senhor pôde nos dar nessa noite, nesse altar. Obrigada por tudo que o Senhor começou a fazer, desde o momento do louvor. Fomos tão abençoados e alcançados nesse culto, Pai. Mas eu sei que se isso for apenas mais uma palestra, apenas mais um culto, onde as pessoas vão cruzar aquelas portas, e elas não vão considerar a instrução, será apenas mais um momento reunidos sem resultado. Mas se os meus irmãos que estão aqui nessa noite, a começar em mim, decidir se posicionar e obedecer, o Deus da obediência se manifestará como o Deus do sustento. O Deus da obediência se manifestará como Deus do sustento. Com seus olhos fechados, escuta isso. Haverão direções específicas para esses próximos dias. Você saberá o que fazer, como fazer e quando fazer. Porque o Deus que é o teu sustento está te puxando hoje, te potencializando como uma pedra, como uma pequena pedra que vai alcançar o alvo. Tempo de preparação não é tempo perdido.
E Deus é um bom pagador. Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite: vem para esse lugar de obediência, vem para essa esfera, vem para o jardim. Vem para o jardim, para esse lugar de obediência, de sujeição aos meus comandos. Porque eu te farei prosperar extraordinariamente. Esse mês de agosto será o melhor mês de toda a sua vida. Você pode pegar essa palavra e sustentá-la, ou você pode deixá-la passar. Mas há uma instrução que diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E eu digo de novo, o mês de agosto será o melhor mês que você provou até hoje. Nenhuma provisão do antes se comparará à provisão que será liberada nessa estação, diz o Senhor. Corações alinhados, corações sujeitos ao meu comando, diz o Senhor. E toda falta será removida, e toda escassez será tirada. Portas se abrirão, clientes se achegarão. Você terá a melhor agenda que você teve desde que você começou esse negócio. Você está preparado para não dar conta de tanta gente que Deus mandará? Faça o que Ele te mandou fazer. Siga o que Ele te mandou fazer. Obedeça os comandos dEle. E toda provisão correrá para ti como um rio. E haverá aumento, haverá rompimento, haverá agilidade e haverá frutificação, diz o Senhor.